Feliz sábado para todos os nossos amigos, irmãos, parentes. Mais uma vez estamos aqui no dia 2 de agosto de 2024 para mais uma live. E hoje o nosso assunto é: quem tem o Filho tem a vida. E isto está em 1 João, no capítulo 5, verso 12. Vamos então fazermos uma oração. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados, nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, que o Senhor nos dê a paz, nos dê o conhecimento, dê o Espírito Santo para que possamos discernir tudo aquilo que o Senhor Deus deixou para nós. Senhor, desenvolve em nós o amor e a compreensão da Tua santa palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como eu dizia, um feliz sábado para todos vocês. E hoje nós vamos estudar quem tem o Filho tem a vida. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 12, é que está assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Veja que importância ter o Filho de Deus conosco, segui-lo, obedecê-lo, amá-lo, sobretudo conhecê-lo, porque quem não conhece não ama. Nós precisamos, então, desse conhecimento e saber qual é a vontade de Cristo em nossas vidas. Se eu começar a ler, ou se começarmos a ler desde o verso 1 até o 21, nós vamos ver que esse capítulo não precisa muito de explicação. É apenas uma leitura, chamando a atenção de alguma coisa, possivelmente, que haja necessidade. É o capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Nós queremos ser nascidos de Deus, então temos que ter Jesus conosco. E todo aquele que ama ao que gerou também ama aquele de quem é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui há algo para dizer, gente. Não insistam em dizer que não precisa guardar mandamentos. Nós somos salvos pela graça do Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Mas ele diz que é necessário que guardar um mandamento. O que é isso? Obedecer a ele? Se alguém não obedece, como ama? No verso 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos ter fé naquilo que lemos, naquilo que estudamos, naquilo que foi deixado para o nosso conhecimento. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus como Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água, do sangue, Jesus Cristo. Não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. O Espírito Santo, que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. São esses três um Deus apenas. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes em um só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, testemunho de Deus é maior. Ora, é este o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho daquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Ora, se eu digo que creio em Deus e o que Ele falou a respeito do Filho, nós não cremos, então estamos fazendo de Deus um mentiroso. Não crê no testemunho de Deus acerca do Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna é esta, é o seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros, que crede em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
segundo a vontade de Deus, o que você pede, Ele dá. Agora, não vamos pedir coisas que não estão na vontade de Deus. E a vontade de Deus é completa, é única, é imutável. Deus é imutável. Já pensou se Deus tivesse falado alguma coisa no início, lá no Antigo Testamento, e Ele mudasse? Nós teríamos dificuldades. Por falar em Novo e Velho Testamento, é uma coisa só. Você sabe, irmãos, que quando Jesus esteve na Terra, na sua vida pública aqui, há 2000 anos atrás, não havia Novo Testamento. O Novo Testamento surgiu pelo menos 30 anos depois, como livros escritos. Ele citou o Antigo Testamento, que é a sua palavra, é a palavra eterna. O que é que mudou? Quando ele pedia no passado para matar cordeiros e aspergir com sangue, e ele veio e se fez o cordeiro verdadeiro e único. Depois de Cristo, não é mais necessidade de matar cordeiro, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E com isso, muita gente pensa que com isso a lei de Deus foi por terra. Absolutamente, a lei que cessou foi a lei cerimonial. A lei moral permanecerá para sempre, inclusive na nova terra onde vamos habitar. Não vamos poder matar, roubar, adulterar, ter mais de um Deus. Não poderemos adorar coisas criadas, honrar pai e mãe, etc. E, inclusive, o dia que nós iremos guardar na nova terra é o sábado, segundo o que está escrito em Isaías 66, verso 23. Podem pesquisar. Continuando aqui, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, é o verso 14. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus tem respondido a nós tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, nem da mesma maneira, porque nós não sabemos pedir. Ele sabe dar. Se alguém, irmão, vir a seu irmão cometer pecado, não é para a morte, pedirá a Deus e Ele lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, e há pecados para a morte, e porque esse não vos digo que ruge, toda injustiça é pecado, e há pecados que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecados, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno lhe não toca. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. As coisas acontecem, irmãos, que de uma maneira que a gente fica estarrecidos com o que acontece. Vocês sabem o que tem acontecido no mundo em diversos momentos. Agora mesmo, dessa semana, aconteceu algo, está acontecendo algo que desfavorece para o cristão, até mesmo dá apoio. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para recebermos o que é verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É a última palavra dele. Guardai-vos dos ídolos. O que são ídolos? São coisas que nos enganam, coisas que não é divino. Tudo aquilo que não é Deus é ídolo. Ídolo, disse Martinho Lutero, é a coisa que você gasta mais tempo. Você tem gasto mais tempo em quê? Eu sei que nós temos que trabalhar muito para ter a comida e a roupa e a moradia. Mesmo assim, na hora do trabalho, na hora das viagens, nós podemos estar orando e pensando nesse Deus maravilhoso e dedicando a Ele adoração. E em especial em um dia da semana que Ele pediu desde o início do mundo. Reservar um dia, o 7º dia, para dedicarmos a adoração a Deus, aquele que nos criou e aquele que nos mantém e quer nos dar a vida eterna. Meus amigos, essas são as palavras que eu gostaria de repetir para vocês, é o que está no capítulo 5 de 1 João,
do 1 até o 21. Vamos meditar nessas palavras, que elas são verdadeiras e nós precisamos segui-las para termos a vida eterna em Cristo. A salvação vem de Cristo e nós pertencemos a esse Cristo de acordo com a nossa afinidade com Ele. Quem não tem afinidade com Cristo não é de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e vamos orar para que o Espírito Santo continue conosco. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados, obrigado por este capítulo de 1 São João, capítulo 5, que nos esclarece grandes coisas. Pai Santo e Eterno, nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor nos guie, nos oriente para aquilo que é santo e verdadeiro. Dá-nos o Teu Santo Espírito, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês.